será que idoso deve comer? Quais são os principais nutrientes que a gente deve fazer atenção? O que é muito importante de a gente focar ali na alimentação? O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP, atendendo São Paulo, Balneário Camboriú e online para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre alimentação entre idosos. Bom, em todas as minhas consultas eu faço um diário alimentar com aquele idoso. Eu pergunto o que ele come num dia normal. Claro que eu estou de olho em vários nutrientes, mas tem 4 nutrientes especiais que são os que mais o idoso costuma falhar ali na dieta deles. E é sobre esses que eu vou falar hoje. Vamos lá? Primeiro, cálcio. Por que cálcio é tão importante assim na alimentação do idoso? Principalmente para a prevenção da osteoporose. Eu já fiz um vídeo aqui no canal especificamente sobre osteoporose, sobre diagnóstico, tratamento, quem que deve fazer o exame de rastreio, né, de check-up de osteoporose. Osteoporose é uma doença silenciosa que pode levar a fraturas graves. Sabe fratura aqui do quadril? Pessoas que já quebraram aqui o fêmur, a coxa, o quadril, às vezes ficaram até acamadas. Então, isso acontece por conta da osteoporose. E o cálcio, ele é um formador de osso, ou seja, sem comer cálcio, a gente tem maior chance de ter osteoporose. Por isso que a gente fica tão em cima assim do idoso. E muita gente pensa que o cálcio está só ali nos produtos lácteos, no leite, no queijo, mas não. Inclusive, nesse vídeo aqui eu falo também sobre como consumir cálcio de forma adequada. Porque sim, mesmo para quem, por exemplo, é vegano, quem opta por não consumir produtos lácteos, é possível sim de bater essa meta de cálcio. Mas a gente precisa ficar em cima, a gente precisa realmente calcular essa meta de cálcio para garantir que o idoso está chegando até ela. E claro, qual que é a meta de cálcio, né? O idoso deve consumir entre 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Mas confere esse vídeo aqui, porque lá eu expliquei certinho quais alimentos que tem cálcio e como que a gente faz para chegar nessa meta. Segundo elemento que a gente mais costuma ver deficiência na alimentação dos idosos são as proteínas. A perda muscular é um dos principais fatores que acabam levando ao que a gente chama de desfecho ruim na velhice, ou seja, quedas, internações, infecções, maior risco de dependência, de perda de autonomia, tudo isso está associado à perda de força muscular. À medida que a gente vai envelhecendo, e isso acontece desde os 30 anos de idade, tá? A gente vai perdendo músculo. Claro, para o adulto é uma queda mais lenta, para o idoso é uma queda de força muscular muito mais rápida, se a gente não fizer nada por isso. E aí o que a gente pode fazer, né? Para reduzir, na verdade, até para ganhar músculo, aumentando a chance daquelas coisas ruins não acontecerem. Primeiro, precisa sim da atividade física resistida, que eu sempre digo, que é a musculação, a ginástica, a atividade física que faz ganhar força, pelo menos 2 vezes por semana, 30 minutos, mas precisa também de proteína. Se eu só fizer atividade física, é como se eu contratasse um pedreiro super bom para subir um muro, mas eu não desse o tijolo para ele. Eu tô lá fazendo atividade física, tô com um pedreiro super bom lá, querendo construir o muro, né, o nosso músculo, mas eu não dei o componente para ele. E é por isso que a gente fica em cima, sim, do consumo de proteínas. E também pelo motivo que eu expliquei, de que o idoso perde muito mais massa muscular, a meta proteica para o idoso, ela é maior. Para a imensa maioria dos idosos que têm problemas de saúde, mesmo que seja um problema simples, idoso que toma remédio, né, que acaba sendo a maioria, mesmo que seja uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, ele já chega numa meta maior, que é 1,5 gramas por quilo de peso de proteína por dia. Então, alguém com 50 quilos de peso, eu vou multiplicar por 1,5, então 50 vezes 1,5, 75. Essa é a meta de gramas de proteína que eu devo consumir por dia. E como que eu consumo esse tanto de proteína? Porque sim, é bem comum que os idosos eles tenham uma mudança no paladar de forma que eles não gostem muito de alimentos proteicos. Foi por isso que eu também fiz um vídeo especificamente sobre isso. Aqui nesse vídeo eu dou dicas de como suplementar proteínas no café da manhã, que é uma das refeições que os idosos menos costumam consumir proteínas. E essas dicas, elas podem ser usadas para qualquer outra refeição, principalmente para os lanches da tarde e para o jantar também. Então não deixa de ir lá conferir, são receitinhas bem legais, dicas, sugestões bem legais, inclusive fugindo do básico, que geralmente é o ovo cozido. Se quiser comer ovo, pode, mas se não quiser, não gostar, tem outras sugestões lá, não deixa de conferir. Terceiro nutriente que costuma ser bem esquecido entre os idosos e entre os adultos também, fibras. Muita gente lembra do carboidrato, da proteína, mas esquece completamente das fibras. E por que as fibras são importantes? Por alguns motivos, mas principalmente pelo funcionamento do intestino. As fibras são os principais formadores das fezes, de forma que quem não come fibra, o intestino não funciona, simples assim. E intestino não funcionando, no caso de idosos, pode ser muito perigoso, pode levar até a confusão mental. Sem falar que um dos principais fatores de risco para ter câncer de intestino é intestino preso. Já fiz vídeo aqui no canal também sobre câncer de intestino, como prevenir, e já dando spoiler daquele outro vídeo, as fibras acabam sendo uma grande prevenção do câncer de intestino. Então, por esses motivos, a gente deve manter o consumo de fibras em dia.
Como bater esse consumo de fibras? Bom, cada pessoa, adulto ou idoso, deve consumir pelo menos 25 a 30 gramas de fibras por dia. Já fiz vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o consumo de fibras, especificamente sobre isso. Vou deixar o vídeo linkado aqui porque lá eu dou várias dicas de como chegar a essa meta de fibras por dia. E o quarto nutriente são as calorias. Como assim? Caloria não é nutriente? Realmente. Porém, principalmente os super idosos, que a gente chama após os 80 anos de idade, é muito comum que eles comecem a perder peso. Isso não é normal, apesar de ser comum. E por que isso acontece? Também já fiz vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os principais motivos que existem na perda de peso entre idosos. Na maioria das vezes tem mais de um motivo envolvido. Isso deve ser investigado. O médico geriatra faz esse tipo de investigação. Por que o idoso está perdendo peso? Porque isso não é normal. Também já falei sobre motivos para perder apetite, porque a perda de apetite entre idosos, infelizmente, também é comum. E aí, quando esse idoso está perdendo peso e a gente vai ver isso é por causa da sua alimentação, a gente começa a se preocupar com calorias também. Afinal, todos nós devemos estar ali mais ou menos numa média de peso. Na maioria das vezes, o IMC por si só já é um bom termômetro. O que é o IMC? É o índice de massa corporal que dá para você calcular aí na sua casa mesmo. Pega o seu peso, divida pela sua altura e novamente divida pela altura. Então, por exemplo, uma pessoa com 50 kg de peso e 1,50 m de altura. Vai dividir 50 por 1,50, pegar esse resultado e dividir novamente por 1,50. Pronto, chegamos ao IMC. Para o idoso, se sabe pelos estudos que a gente tolera um IMC mais para cima. Então, na verdade, a gente quer que esse IMC esteja mais entre 23 e 27. Acima disso é ruim, né? A gente sabe que tem ali um sobrepeso. E abaixo do 23 já é baixo peso. Então, calcule aí. É muito comum a gente ver idoso com baixo peso e a família, o próprio idoso, não sabe que está com baixo peso. Quando a gente tem um paciente com baixo peso, a gente começa sim a ter mais atenção às calorias, a saber, né, o que aquele idoso está ingerindo, se está sendo suficiente para ele, porque se ele está com baixo peso, provavelmente tem que aumentar aí as calorias. Eu fiz um vídeo aqui no canal também sobre como deixar os alimentos mais calóricos e ainda assim saborosos. Não deixa de ir lá conferir. E aí, como aumentar a caloria dos alimentos, né? Eu sempre dou algumas sugestões para os meus idosos que estão precisando ganhar peso e não conseguem comer mais porque tem pouco apetite. Algumas dicas que eu dou com alimentos bem saudáveis e calóricos são: primeiro, azeite de oliva. Gente, azeite é muito calórico. Uma colher de sopa tem quase 100 calorias. É um absurdo, né? Então eu falo, olha, vai temperar tudo com azeite. Tudo. Vai colocar em cima da carne. Não é pra colocar pouquinho, não. Se precisar, médio. Pode colocar 3, 4 colheres de sopa de azeite ali em cima dos alimentos. Aveia, esses grãozinhos, muitas vezes também são super calóricos. A aveia mais em específico. Pra quem gosta de fazer, por exemplo, um mingau, pra quem gosta de fazer uma vitamina, pra quem gosta de fazer uma panquequinha, eu falo pra sempre colocar bastante aveia ali no meio também. E outra ótima dica são as oleaginosas. O que são as oleaginosas? É o amendoim, a amêndoa, as castanhas no geral. São super gostosinhas, geralmente, são super calóricas também, porque elas são repletas em óleo mesmo, em gordura. E a gordura, ela é o que a gente tem de mais calórico, né? Então eu falo ali pra pegar um potinho, encher de amendoim, encher de castanha, encher de pistágio, o que quer que seja, ficar comendo ali. Facilmente vai 300 calorias, se for um potinho assim, com 50 a 60 gramas. É uma dica super legal que eu deixo também. E aí, gostou de saber quais que são os nutrientes que costumam estar mais em falta entre idosos e como a gente faz para melhorar essa alimentação? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei, ou se tem até alguma outra sugestão ou até dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. E se inscreva, porque toda semana sai vídeo novo aqui no canal sobre saúde do idoso e muitas dicas que dá para aproveitar para adultos também. Até mais!